Olá, nesse vídeo irei mostrar como exportar arquivos vetoriais com GeoPandas. GeoPandas tem a função toFile, que nos permite exportar arquivos nos formatos Shapefile, GeoJSON, para bancos de dados geoespaciais como GeoPackage. Tá? Para instalar o GeoPandas, eu posso utilizar pip install GeoPandas e para importar, importe GeoPandas. Aqui eu estou dando um apelido, né, para essa biblioteca. Aqui está como GPD. Então todo momento que eu escrever GPD, o sistema vai entender que é em relação ao GeoPandas. Então vamos rodar esses códigos. Vamos instalar o GeoPandas. Vamos importar. Aqui eu quero ver qual versão, né, do GeoPandas que eu estou trabalhando. E agora nós vamos realizar a leitura do arquivo GeoJSON para poder testar como exportar. Então, esse GeoJSON que nós vamos realizar a leitura, ele vem do GeoServer do IBAMA. Tá? Então, a gente está pegando direto do GeoServer do IBAMA esse GeoJSON. No vídeo da parte 1, onde eu faço a leitura de arquivos, né, onde eu mostro como o GeoPandas realiza a leitura de arquivos vetoriais, já tem essa parte do código explicado. Então, nós vamos realizar a leitura dos embargos do estado do Mato Grosso. Aqui eu faço a leitura dessa URL. Essa URL está em GeoJSON, então o GeoPandas vai entender que a URL está em GeoJSON, né? Está vindo como GeoJSON e vai criar nosso GeoDataFrame, GDF, GeoDataFrame. Então vamos visualizar, né, esse GeoDataFrame. Aqui então eu tenho as minhas colunas e lá na última coluna eu tenho as geometrias. Até tem geometrias vazias, mas eu tenho aqui meus multipólygons, né, dos embargos para o estado do Mato Grosso. Vamos plotar aqui o mapa. Então, como eu tenho GeoDataFrame, o sistema entende que está em GeoPandas e quando eu dou um plot, ele plota os polígonos dos embargos. Então, tá aqui os polígonos, né, dos embargos em azul para o estado do Mato Grosso. Bom, eu também posso precisar pesquisar, né, quais drivers, quais formatos que eu consigo exportar esses meus arquivos vetoriais. Então, utilizando o PyOGR.io, né, uma biblioteca para se trabalhar com arquivos vetoriais, eu consigo listar os drives existentes no GeoPandas. Então, vamos rodar esse bloco. Então, aqui está todos os arquivos, né, os formatos que a gente consegue ler. Consegue ler e escrever. Nesse caso aqui, estamos testando a escrita dos arquivos. Certo? Então, nosso primeiro exercício aqui é exportar um arquivo shapefile. Tá? Nós vamos exportar para essa pasta com o nome embargos.mt. Então, eu pego o meu GeoDataFrame, aplico um toFile e aí eu tenho que setar os parâmetros. O primeiro é o nome do arquivo, caminho, qual drive que eu quero exportar, a codificação dos caracteres, né, a tabelinha. Essa aqui é padrão TF8, eu só estou colocando como exemplo, né, para a gente saber que existe. Eu consigo codificar outras tabelas de caracteres. E aqui eu estou dando falso, né, para o meu índice. Então, quando eu tenho um GeoDataFrame, a minha primeira coluna geralmente é um índice de 0 ao total de linhas. Se eu colocar verdadeiro aqui,
essa contagem de linhas ela vai ser criada no arquivo Shapefile. Eu não quero que ela seja criada, então eu dou um falso. Tá? Só isso. Então, não vai existir na minha tabela aquela coluna que vai de 0 ao total de linhas que tem na tabela. Então, vamos exportar esse GeoJSON em Shapefile. O Shapefile, ele tem algumas limitações, tá? Então, o total de caracteres por coluna é no máximo 10. Eu posso usar letras, números ou underscore. Eu não posso usar caractere especial por nome da coluna. E também a coluna não pode começar com um número. Certo? E aqui, essas mensagens que estão aparecendo, estão nos dizendo, olha só, essa coluna aqui, que se chama imagem validação, eu passei ela para imagem val, porque o total de caractere é maior que 10. O Shapefile não guarda mais que 10 caracteres na coluna. Certo? Então ele renomeou várias colunas, quase todas, né? Foi renomeando aí para ter o padrão do Shapefile, tá? Isso aqui pode ser um problema, né? Esse limite aí de caractere no nome da coluna. Então, quando eu vou lá na pasta que eu criei, né? Eu coloquei no sample data, eu tenho embargos mt.shp. E aí, claro, eu tenho os outros arquivos que são criados juntos, né? A projeção, que é o PRJ, o SHX é o que faz que tem o índice, né, referente ao Shapefile e ao DBF, que é o banco de dados, onde está a tabela de dados. Aqui eu vou exportar agora o mesmo nome, só que no formato GeoJSON. Então, o meu GeoDataFrame, eu vou exportar, né, com o file o caminho que eu defini lá em cima, que eu defini aqui, e o drive que eu quero. Nesse caso aqui, o drive agora é GeoJSON. Então, ele vai criar um único arquivo desses embargos do Mato Grosso no formato GeoJSON. Tá? Vamos atualizar aqui a pasta. O GeoJSON está aqui. Então, embargos mt GeoJSON. Eu tenho só um arquivo agora com todos os embargos, né, do Mato Grosso. Eu também posso exportar esse arquivo, né, esse GeoDataFrame, para uma tabela no GeoPackage. Então eu posso salvar esse GeoDataFrame como tabela. E aí eu já crio o meu banco de dados geoespaciais, onde eu posso salvar outras tabelas lá dentro, outros GeoDataFrames. Então eu setei aqui o caminho do meu GeoPackage. E aqui é o mesmo processo. Eu vou aplicar, né, um toFile no meu GeoDataFrame, vou setar o caminho, qual é o drive. E agora eu tenho um parâmetro a mais, o nome da camada. Então, esse layer aqui, né, esse nome do layer vai ser o nome da minha tabela no GeoPackage. Certo? Aqui eu estou usando a engine do PyOGR.io, que ela é um pouco mais rápida para leitura e para salvar, né, para exportar arquivos. Então vamos rodar esse código e agora ele vai criar esse banco de dados geoespaciais na pasta para nós, chamada Geodados. Então tá aqui, ó, Geodados, tá? GPKG. Claro, e aqui eu também posso fazer a leitura desse arquivo com o read file. Tá? Aqui eu estou mostrando a leitura dessa tabela que está no GeoPackage com o GeoPandas. Aqui eu seto o caminho e qual é a tabela que eu quero ler. Aí ele vai criar o GDF para mim, que é o GeoDataFrame. Tá?
O bom do GeoPackage é que eu posso salvar várias tabelas lá dentro. Isso é uma extensão, né? É um banco de dados geoespacial que nós utilizamos bastante com o QGIS. Então, eu vou aplicar a leitura aqui e vamos ler o GeoDataFrame criado agora. Então, aqui está ele, né? Com as suas colunas e com a geometria no final. Aqui as geometrias. Bom, para o PostGIS eu consigo enviar também para o PostGIS, tá? Aqui eu não tenho instalado o PostGIS, mas eu vou apresentar um exemplo. Então, para eu exportar para o PostGIS, primeiro eu tenho que instalar o PostGIS SQL e depois a extensão espacial, né, que é o PostGIS. E aí eu vou precisar dessas bibliotecas aqui, ó, para poder enviar o meu GeoDataFrame para o PostGIS, tá? Com o SQL Alchemy eu vou criar a end, né, para exportar. Essa end eu tenho que primeiro criar o link com o meu banco de dados. Então, quando você cria o banco de dados, você vai dizer o usuário que você está criando aquele banco, uma senha, né, para acessar, se é localhost ou IP, se estiver na nuvem, né, tu vai colocar o IP aqui, qual é a porta que está no teu banco de dados e o nome do teu banco de dados. Então é só trocar esses valores aqui por um caso real, né, o caso que você tem aí instalado seu PostGIS, você já está criando a string de conexão. Agora com Create Engine, você pode criar a conexão com o seu banco. Aí quando eu vou exportar meu GeoDataFrame para o PostGIS, eu vou setar aqui a conexão, ó, a end da conexão. Então a conexão criada. O primeiro parâmetro é o nome da tabela, que eu quero colocar lá no PostGIS. O segundo é a conexão. Aqui, se a tabela existe, eu posso adicionar os arquivos ou sobrescrever, né? Ela deleta e cria novamente a tabela. Aqui ele está para replace, né? Para sobrescrever. Então, ele vai deletar a tabela existente e vai criar essa nova. Tá? E aqui agora não é mais o toFile, né? É o toPostGIS. Então, eu vou exportar para o PostGIS. Certo? E aqui para qual esquema, né? Dentro da minha tabela que eu quero exportar. Nesse caso aqui eu botei o esquema público, né? Tá? O esquema é opcional. Se você não colocar nada, ele vai mandar sempre para o público. Certo? Então aqui é um exemplo também de como exportar para o PostGIS. Tá? Para mostrar, né, que de certa forma é fácil de estar enviando aí para o PostGIS, para o GeoPackage, para criar um arquivo em Shapefile ou GeoJSON. Nesse vídeo seria isso. Obrigado.